Amém, meus irmãos? Aí o que eu quero entender com esse versículo 4, quando Tiago ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Tiago ele chama aqueles crentes naquela época que estava contaminado, eles chamavam de adúlteras e adúlteros. Porque ao mesmo tempo ele estava servindo a Deus e no mesmo tempo ele estava nos prazeres do mundo. Ele estava se contaminando ao mundo. No mesmo tempo ele servia a Deus, no mesmo tempo ele era cristão, crente, e no mesmo tempo ele estava com o coração no mundo. Amém? O que Tiago nos passa para nós, quando fala acerca do mundo? Eu quero que você entenda comigo e acompanhe comigo aqui na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 4, só para nós entendermos acerca do mundo. Porque se nós não entendemos acerca do mundo nesta lição, nós não vamos entender o que Tiago quer nos passar para nós. O que ele quer nos advertir ou nos exortar através da palavra de Cristo. Mateus capítulo 4 e o versículo 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e prostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha, o diabo levou Jesus a um pináculo muito alto e mostrou os reinos do mundo e a sua glória, ou seja, a glória do mundo. Não a glória do diabo, a glória do mundo. E disse-lhe, versículo 9: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ih, rapaz. Observe nesse versículo que do mesmo jeito que o diabo enganou Adão, enganou Eva, conseguiu enganar Eva. Eva foi e fez a cabeça do Adão. Entendemos? Eu não estou botando a culpa nem Adão nem Eva. Eu estou dizendo que pelo homem entrou o pecado, mas pelo homem entrou a salvação em Cristo Jesus. Amém? Aí diz, olha, o diabo da mesma forma que ele quis fazer com Eva, aí quis fazer com Jesus. Só que foi diferente aí. Veja, o 9 ainda. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrar de me adorar. Ou seja, o diabo, ele queria dar a Jesus o mundo, os reinos do mundo e a sua glória. Ou seja, o diabo queria dar para Jesus os exércitos, os reinos, as riquezas desse mundo, a glória, a honra. Que honra e glória é essa que o diabo queria dar a Jesus? Que honra e glória é essa? É uma glória passageira. É um reino passageiro. São as coisas físicas deste mundo que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Jesus falou que não ajunteis tesouro na terra, porque vem a traça, vem o ferrugem, consome, vem o ladrão e roubam, mas ajuntai tesouro no céu,
porque nem a traça, nem o ferrugem consome, e lá não tem ladrão para roubar. Aí o diabo ele veio passar, tentar dar uma rasteira em Jesus dessa forma, dando a Jesus as coisas deste mundo, as coisas físicas, as coisas materiais, a glória materiais, a honra material, que aqui é passageiro. Jesus repreendeu ele, oh glória a Deus, aleluia. Jesus disse assim no versículo 10: Então disse-lhe Jesus: Vai-te de mim, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Meus irmãos, veja que palavra maravilhosa, veja que palavra poderosa de Jesus Cristo. Jesus ele não adulterou, ele não se contaminou. Ele disse bem claro, respondeu para o diabo: Só a teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Glórias a Deus, aleluias. Eu não posso me contaminar. Você não pode de maneira nenhuma se contaminar com as coisas deste mundo. Você não pode adulterar. Você entendeu agora porque Tiago ele falou porque os irmãos estavam adulterando? Porque os irmãos estavam apegados às coisas deste mundo. Ele estava apegado à honra deste mundo, à glória deste mundo, os reinos deste mundo, o dinheiro passageiro deste mundo, as coisas deste mundo física. Eles estavam trocando por Deus. Ele estava servindo mais a criatura do que o Criador. Eles estavam se corrompendo, adulterando contra Deus. Não é um adultério em forma de Deus, é um adultério em forma de um mundo. É interessante, porque tem um adultério em forma de Deus. Vou dar um exemplo. Elias desafiou no Monte Carmelo o povo de Israel que estavam em adultério. Ou seja, esqueceram de adorar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que fez milagre na vida deles, fez prosperar o povo deles de Israel. Deus era com o povo, e o povo, vendo a glória de Deus, vendo o milagre que Deus fazia, foram adorar Baal, Baal Peor, Baal Azera, estava tudo contaminado, adorando outros deuses, fazendo oferenda a outros deuses. Eles adulteraram. Aí Deus levanta Elias vai no Monte Carmelo, faz aquele desafio com Acabe, com os profetas de Azera, com os profetas ali que tinham corrompido, os profetas de Baal. Esse aí é um adultério entre Deus e falsos deuses que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. São os deuses mortos. Mas o nosso Deus, a qual nós servimos, Ele é vivo e eficaz. Ele é poderoso. Ele é vivo, Ele fala, Ele escuta. Ele fala e o vento obedece. Ele fala e o mar ouve a sua voz. Ele fala e a terra ouve a sua voz. Ele fala e a morte obedece a sua voz. Porque o nosso Deus, Ele é vivo. O nosso Cristo, Ele não está na sepultura morto. O nosso Cristo, Ele está ressuscitado.
exato à destra de Deus. Por isso que nós só devemos se prostrar diante de Jesus. Só podemos servir a um único Deus. Não podemos ter duplo pensamento ou duplo sentido. Ou seja, uma hora servir a Deus e outra hora servir a Baal. Uma hora servir a Deus Todo-Poderoso e uma hora servir ao diabo e os seus anjos decaídos. Ou seja, uma hora eu servindo a Deus e uma hora eu servindo ao mundo e os costumes mundanos. Eu não posso me contaminar com o mundo. Você não pode se contaminar de maneira nenhuma com o mundo. Porque você foi chamado, selado, separado para servir a um único só Deus, a um único Salvador. E isso Tiago estava trazendo para nós. Aí eu trago para você que está aí nos assistindo. Você que vai dar a aula na escola dominical, você que é professor e você que é aluno também. E você que não é aluno nem é professor, mas está ouvindo porque clicou lá e viu e achou interessante e está nos assistindo. Amém, glória a Deus. Faça um bom proveito da palavra. Esconda a palavra de Deus no coração. Faça como Davi. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Amém. E o interessante é que nós entendemos nesse versículo, nessa passagem que nós lemos, que Deus, Ele fala claramente aos nossos corações. Aí eu tenho que entender, voltando para a leitura bíblica em classe, eu tenho que entender por que Tiago ele fala de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu não posso, irmãos, ter amizade do mundo. Eu não posso estar no mundo. Se eu tive um encontro com Cristo, Cristo me salvou, me lavou com o seu sangue, me batizou com o Espírito para a salvação. Eu sou uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho agora que seguir Jesus. Amém? Aí diz assim o versículo 5. Ou cuidado de vós, que em vós diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo, ele não quer nos perder para o mundo. Ele não quer que nós se contamine com o mundo. Porque ele quer a todo momento, toda hora, nos usar. Ele quer a todo momento, toda hora, utilizar de nós para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para ser um instrumento em suas mãos. Por isso que ele tem ciúme de nós. Por isso que ele não quer de maneira nenhuma que nós nos contamine com este mundo. E ele tem ciúme de nós. Tiago ele afirma, sabeis que o Espírito, ele tem ciúme de vós, o Espírito que habita em nós, tem ciúme. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O versículo 6. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resistir aos soberbos e dá, porém, graças aos humildes. É interessante esse versículo 6, que diz assim, antes da maior graça, portanto, olha, antes da maior graça, ponto, aí, portanto, vírgula, aí, disse Deus, resistir aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Ou seja, Deus resiste ao soberbo. Mas
O que é uma pessoa soberba? O que é soberbo? Se nós observarmos a palavra soberbo no dicionário, vamos ver que é uma pessoa que ele é arrogante ou arrogância. Uma pessoa soberbo é uma pessoa que ele está ainda contaminado com o mundo, com os costumes do mundo. Ele ainda não deixou que o Espírito Santo de Deus entrasse no seu coração e quebrantasse seu coração, transformando num coração humilde. O coração dele ainda é soberbo. E Deus resiste ao soberbo. Uma pessoa soberbo é uma pessoa que não precisa de ninguém. Ou seja, ele não depende de ninguém. Não é nem precisar. Ele não depende de ninguém, porque ele acha que o conhecimento dele é tudo. Ele acha que o dinheiro dele é tudo. Ele acha que o poder eclesiástico que ele exerce é tudo. E ele se torna uma pessoa arrogante, porque ele põe a confiança dele nas coisas do mundo, que são passageiras. Uma pessoa arrogante, às vezes ele nem precisa de Deus, ele nem depende de Deus, porque ele acha que o dinheiro dele é tudo. E ele se torna arrogante. Essa palavra arrogante é muito interessante, nós aprendemos essa palavra arrogante. Porque a palavra arrogante é muito forte. Uma pessoa ela só vem ter conhecimento de que ele é arrogante quando ele tem um conhecimento de Cristo. Quando ele aprende de Cristo, do Espírito Santo, mostrando a ele que ele precisa de Deus. E Tiago alertava os irmãos para não se contaminar também com arrogância, para ser humilde, para ele não ser arrogante. Essa lição, ela nos deixa claro, ela está direcionando, Tiago está direcionando esta palavra, não é para o pecador que está lá no mundo, não. Ele está direcionando para o povo de Deus. Para que não sejamos arrogantes, irmão. Eu, por ter conhecimento, ou outra pessoa por ter conhecimento, independente do conhecimento que ele esteja, independente do conhecimento que eu esteja, jamais eu posso ser arrogante. Eu tenho que ser humilde. Porque o arrogante, ele põe no seu pensamento que ele não precisa de ninguém. Ele não depende de ninguém. Glórias a Deus. Nem de Deus. Eu lembro que tinha um homem, eu conheci um homem que ele era cristão. E ele dizia para mim uma palavra, e ele dizia que o homem, Deus precisa do homem. E eu fiquei pensando comigo, como Deus precisa do homem? Se ele é Deus, por que ele precisa do homem? E eu fui estudar. Fui orar, fui me consagrar. Fui pedir ao Espírito Santo para me responder essa pergunta. E quando eu comecei a buscar no dicionário, eu observei que a palavra precisar é uma palavra, precisar, está direcionando a necessidade. Ou seja, precisar, necessidade. Ou seja, o que ele queria dizer é que Deus necessitava de nós. Eu lembro que Jesus chegou e disse, olha, os sãs não precisam, olha, não
precisa de médicos, mas sim os doentes que precisam, olha, a palavra, precisa de médicos. Quem precisa de Deus? Quem é que precisa? Eu de Deus ou Deus de mim? Eu que preciso de Deus, irmãos. Porque eu careço de Deus me curar. Eu preciso que Deus me cure todos os dias. Eu preciso que Deus me santifique todos os dias. Cure-me a minha alma, cure meu espírito. Eu preciso ser vivificado por Deus. Eu preciso ser restaurado por Deus. Eu necessito de Cristo na minha vida. Eu não posso ser soberbo, dizer assim, que Deus precisa de mim. Não. Deus não precisa de homem nenhum. Deus conta conosco. Só com os corajosos. Se você lembrar lá em Gideão, ele contou com os corajosos, os 300. Mas os covardes, ele disse, os covardes que voltem. O soberbo, ele não precisa de ninguém, irmão. Porque ele acha que ele pode tudo, ele acha que o outro precisa dele. Porque ele tem conhecimento, porque ele tem dinheiro, porque ele é famoso, ele acha que os outros precisam dele. Ele acha que Deus precisa dele, porque ele tem um conhecimento, porque ele lê Bíblia, porque ele faz teologia, porque ele tem uma faculdade, porque ele tem um conhecimento, porque ele é inteligente, porque às vezes ele se considera sábio. Ele acha que Deus precisa dele. Esse é o soberbo. Deus, eu quem preciso de Deus. Os humildes, ele não tem esse pensamento não. Os humildes, eles pensam assim, que eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. E na verdade, irmão, somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos de Deus para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, para nos abrir nossa mente. Jesus, ele deixou bem claro, se tu quiseres vir a mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz a cada dia e me segue. Ou seja, Cristo não está pedindo, Jesus ele não está pedindo a você, por favor, me siga, eu preciso de você. Não. Ele está dizendo, se tu quiseres vir a mim, toma a tua cruz e me segue. Agora, Deus conta com você, irmão. Deus conta comigo. Mas Ele não precisa de mim, e nem de mim, nem de você. Porque sem mim e sem você, Ele continua sendo Deus. E se eu e você não quiser fazer a obra, não te preocupa. Deus vai levantar. Deus vai lá e salva o macumbeiro. Deus vai lá e salva um traficante. Deus vai lá e salva aquele que você não era por ele e bota para fazer a obra. E ele vem e faz a obra, Deus lava ele com sangue, batiza com o Espírito Santo, e ele vai fazer a obra, vai pregar a palavra, vai falar de Cristo. Glória a Deus, amém? Eu lembro que Elias disse, Elias quando ele correu para a caverna com medo de Jezabel, está escrito na palavra de Deus, que Elias disse para o Senhor, Senhor, só ficou eu. Deus disse para ele, Elias, ainda tem 70 mil que não se dobraram o seu joelho diante de Baal. Ou seja, tem 70 crentes valorosos, 70 mil crentes valorosos, que não se corromperam, não se contaminaram, não se adulteraram, não trocaram Deus por Baal. Ou seja, não trocaram Deus pelo mundo. E aí, irmão?
O que é que você me diz? Quem é que precisa ir? É eu? É Deus? Ou é você que precisa de médico? Ou sou eu que preciso de médico? Deus precisa de médico? Não. Quem precisa de médico é você. Sou eu. E que médico é esse que vai nos curar? Aleluias, glória a Deus. Esse médico é Jesus. Esse médico é Jesus que eu preciso e você precisa. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Para Ele vir sarar a tua ferida. Para Ele vir sarar a tua dor. Para Ele vir tirar você desse sofrimento. Para Ele vir mudar a tua vida. Para Ele transformar a minha vida, a sua vida. Para Ele nos resgatar deste mundo que já és do maligno. Esse mundo que está corrompido. Um mundo que não tem nada para te oferecer. Um mundo que é passageiro. Um mundo que tudo isso vai passar. Mas Cristo, o médico dos médicos, não vai passar. Os médicos dos médicos não vai te abandonar. Os médicos dos médicos não vai me abandonar. Ele está sempre pronto para te curar, para me curar. Por isso que eu digo que é eu que preciso de Jesus. Você que precisa de Jesus. Não deixe que a arrogância ela penetre no teu coração. Penetre no meu coração e dizer, eu não preciso de Jesus porque eu tenho dinheiro. Eu não preciso de Jesus porque eu tenho já um carro. Eu não preciso de Jesus porque eu já curso uma faculdade. Eu não preciso de Jesus porque eu estou rico em saúde. Irmãos, não sejais soberbo. Seja humilde. Não só para com Deus, mas também para com o teu próximo. Não só para com o teu próximo, mas para com todos que estão em tua volta. Seja humilde. Deus ama os humildes. Deus ajuda os humildes. Eu trouxe essa passagem para você entender o que significa uma pessoa soberba. O significado da palavra soberbo, o que significa soberbo. Porque não vai adiantar eu fazer só ler para você a lição e não te explicar o significado da palavra soberbo. Porque às vezes a gente pensamos que a palavra é só aquilo, mas quando a gente observamos, analisamos, quer dizer outra coisa. Outro significado. Só o soberbo, que ele não precisa de Deus, ele não precisa de ninguém, só ele sabe, só ele faz. Mas os humildes, ele reconhece que ele é doente e precisa do médico para lhe curar. E esse médico é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aí diz, o versículo 7. Sujeitai vós, pois, a Deus, e resisti-vos o diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, Tiago está nos dizendo, resistir a este mundo que o diabo está te oferecendo. Resistir às coisas deste mundo, as glórias desse mundo, o poder deste mundo que tenta te afastar de Jesus. Resistir a essas coisas para que ela não venha te arrancar diante de Jesus para levar para este mundo os mortos. Para que não venha te contaminar, para que você não venha adulterar. Ele está dizendo, cuidado, resiste a essas coisas que o diabo te oferece. E ele vai fugir de vós. Amém? Aí do versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpais as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Glórias a Deus. Aí Tiago ele nos alerta. Chegai-vos a Deus, irmãos. Irmãos soberbos, chegai-vos a Deus. Irmãos corrompidos, chegai-vos a Deus.
Irmãos que estão adulterando neste mundo, se contaminando com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com o dinheiro deste mundo, com as coisas desse mundo, esquecendo de Deus. Chegai-vos, vem para Deus, humilhai-vos diante de Deus, largai-vos Baal, largai-vos o mundo corrompido, largai-vos as coisas desse mundo que é passageira. Aproveita o tempo que é te dado, vem para cá, soberbo. Vem para cá, pecador. Vem para cá, para perto de Deus. Revesti-vos de Deus. Buscai a Deus. Convertei-vos dos vossos pecados. Purificai-vos o vosso coração. Glórias a Deus. Tiago está trazendo o povo corrompido para os pés de Deus, para que eles sejam renovados, transformados novamente e voltem para o caminho de Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorais e convertei-vos os vossos risos em planto e os vossos gozos em tristeza. Aí diz, o 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós não queremos se humilhar diante de Deus, mas queremos se humilhar diante de outro homem. Eu lembro uma vez que uma pessoa da minha família dizia para mim, rapaz, eu observei uma coisa, diga meu amigo. Aí ele diz, o homem ele se humilha diante de todo homem, mas diante de Deus ele não quer se humilhar. E é uma verdade. Você vê o homem, ele se humilha diante da polícia, apanha da polícia, se humilha diante de patrão, se humilha diante de um homem como ele, se humilha diante de todas as coisas desse mundo, mas não quer se humilhar diante de Deus. Ele não quer parar um pouquinho para ajoelhar, se dobrar o joelho e orar a Deus, pedir misericórdia. Ele não tem tempo dentro de um dia para orar a Deus. Ele passa 24 horas, mas não tem uma hora para se humilhar diante de Deus. Ele passa 31 dias ou 30 dias no mês, mas não tem um dia para ele separar para Deus. Ele não tem um mês, num ano, 12 meses, ele não tem um mês que ele separe para fazer uma consagração para Deus. Ele não quer se humilhar, ele não tem tempo de se humilhar. Mas diante de tudo e de todas as coisas que há nesse mundo, ele se humilha e se prostra. Mas neste dia de hoje, Deus está falando com você, comigo, para que nós se humilharmos diante dele, ele vai nos exaltar. Não é o homem que vai me exaltar, não. É Deus que vai me exaltar. Quando eu me humilhar diante dele, ou seja, quando eu reconhecer que eu estou doente e preciso de um médico, que é ele. Quando eu estou aflito e eu sei que a minha solução é Jesus de Nazaré. Quando eu estou doente, quando eu estou enfermo e eu sei que tem um remédio que me cura e esse remédio é Jesus Cristo. Quando eu me prostro diante de Jesus Cristo, eu me humilho, Jesus ele vem imediato. Ele vem curar-me. Ele vem com um remédio para me curar. Glórias a Deus. Essa lição de Tiago, ela é muito importante para a nossa vida cotidiana na igreja. Pelos nossos últimos dias aqui na terra. É um aprendizado muito bom para a nossa vida espiritual. Ele diz assim, primeiro ponto da lição, a origem dos conflitos e das discórdias
Que sentimentos são esses? Tiago abre o capítulo 4, pergunta de onde vêm as guerras, peleja entre vós. Em seguida responde retoriamente: porventura não vens disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Aqui o líder da igreja de Jerusalém denuncia o tipo de sabedoria que está predominando na igreja, a terrena, animal e diabólica. Porque, ora, entre aqueles crentes haviam guerra e peleja, e interesse nos próprios deleites. Enquanto os menos favorecidos estavam à margem dessas ambições, estavam nítidos que eles não semeavam a paz, não tinham mais paz. Os crentes estavam brigando entre si, havia discórdia, eles não tinham mais paz, eles estavam corrompidos. Eles estavam apegados a este mundo de uma tal maneira que só pensavam nos seus prazeres. Aí Tiago ele traz um remédio para aqueles que estavam com esse comportamento, com essa dupla pensamento, estavam corrompidos. E Tiago tenta trazer, tenta consertar, tenta mostrar para eles que eles estão num caminho errado. Glórias a Deus. Ou seja, há pessoas em nosso meio que muitas das vezes é por falta de conhecimento. Outras das vezes é porque realmente ele está apegado neste mundo. Ou seja, vou dar um exemplo no meio de nós cristãos. Vou dar um exemplo no meio de nós cristãos. Vou dar um exemplo de pessoas em nosso meio, que ele está em nosso meio, mas está corrompido. É soberbo, está no mundo. Vou dar um exemplo. Há pessoas que estão no nosso meio, mas ele não está seguindo Cristo. Mas ele está seguindo a carreira, a fama. Ele quer glória, ele quer poder. Ele não quer chegar lá para a glória de Deus, para que Deus seja aparecido em sua vida. Ou seja, tem muitos que estão lá no nosso meio, almejando um cargo, almejando uma posição. Às vezes, quando chega lá, que não tem uma oportunidade, fica zangado, às vezes se afasta dos caminhos do Senhor, porque não teve uma oportunidade. Irmãos, para que você quer uma oportunidade? Para mostrar que você sabe pregar? Para mostrar que você sabe ensinar? Para mostrar o teu deleite? Para te mostrar, para te apresentar? Mostrar que você é o bambambam? Bam, bam. E onde é que fica Jesus na tua vida, irmão? Cadê Jesus que a gente procura ele na sua vida? A gente não vê. A gente só vê ele, você, só você, só você. Cadê Cristo? Larga o mundo. Para dessa ganância de querer oportunidade. Para dessa ganância de querer ser um diácono. Para dessa ganância de querer ser um presbítero. Para dessa ganância de querer ser um evangelista. Para dessa ganância de querer ser um pastor. Para, irmão. Tiago ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes você pede a Deus algo, mas é por seu deleite. Não é para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Não é para que Jesus ele venha aparecer na sua vida, não. É para que você venha aparecer.
Por isso que Deus não vai te dar. Você vai pedir e você nunca vai sair da porta. Porque Deus não vai te dar. Porque está pedindo mal. Você está pedindo a Deus um cargo, uma posição, pedindo a Deus para ser um diácono, pedindo a Deus para ser um presbítero, pedindo a Deus para ser pastor. Peça para a glória de Deus, para Deus fazer a vontade dele na sua vida. E não para você ser porque você quer ser. Só quer ser. Ou seja, eu quero o cargo só para ter o cargo, para dizer, eu sou um presbítero, eu sou um diácono, eu sou um pastor. Só por isso, irmão. E cadê Cristo? Cadê o teu amor pelas almas? Cadê o teu amor pelo próximo? Cadê as tuas obras? Que ninguém vê Jesus, ninguém vê a graça, ninguém vê a misericórdia, ninguém vê nada disso. É seco igual um bambu. Sabe por quê, irmão? Porque estás com a mente no mundo, estás com o costume no mundo, estás corrompido, queres trazer o costume do mundo para dentro da igreja. Está repreendido em nome de Jesus. A igreja que tem que ir para o mundo com glória a Deus, com aleluia, com Cristo, com salvação, com libertação, com transformação. E não esses costumes que você aprende no mundo, trazer para dentro da igreja para contaminar os que estão na igreja. Entendeu porque às vezes você pede a Deus algo e Deus não te dá? Porque você pediu mal, pediu para o seu deleite. Quem tem que aparecer, irmão, na minha vida e na sua vida? O povo tem que ver na vida de um obreiro, na vida de um auxiliar, na vida de um diácono, na vida de um presbítero, na vida de um pastor. O povo tem que ver o Espírito Santo. O povo tem que ver Jesus na vida do homem. Tá difícil, a gente não vê mais isso, irmão. É uma pura verdade. O cara chega para falar no púlpito, vai desabafar, irmão. O cara chega no púlpito para falar, é letra para lá, letra para cá, letra para lá, ninguém vê ele, ninguém vê Jesus. O cabo é mais seco do que um bambu. Irmãos, o altar é o altar de Deus. Ali, irmão, ali é onde Deus usa pela sua graça e misericórdia. Para nós subir ali, irmão, nós temos que alcançar, irmão, um nível de santidade com Deus. Não é questão de que quem vai para lá tem que ter, não. É questão que nós, a obrigação minha, a obrigação sua, é se dedicar a Deus. É se buscar a Deus, andar em santidade, jejuar, orar, pedir misericórdia a Deus, pedir para que Deus nos use através do Espírito Santo, irmão. Não é eu ir de todo jeito porque eu tenho um conhecimento, porque eu leio, porque eu faço, eu vou lá e às vezes o irmão nem ora, às vezes nem ora. Sobe lá e começa lá a fazer o seu discurso e a gente não vê Jesus, não vê o Espírito Santo na vida dele, só vê a posição, só vê a fama, só vê ele, irmão. Peça a Deus, mas peça para a glória de Deus, porque você vai pedir bom e Deus vai te dar. Mas enquanto você e qualquer um ser humano pedir para o nosso deleite, para os nossos próprios prazeres, para que nós venhamos aparecer e Cristo não venha aparecer, nós não vamos receber nada de Deus. Amém? Segundo subponto, a origem dos males. Tiago, capítulo 4 e 2. Combateis a guerras e afirmações do meio
do meu irmão do Senhor em relações àquelas igrejas. Tiago não mascara o que está no coração humano. A cobiça, a inveja. Estas são as predisposições básicas da nossa natureza para desenvolver uma atitude compatível de guerra contra as pessoas, até mesmo em nome de Deus. Quem procede assim ainda não entendeu o Evangelho e nem mesmo atina para a verdade de Deus. Não tem compromisso algum com os desejos egoístas, mas atenta à pureza e à verdadeira motivação do coração. Ou seja, ele diz assim, quem procede assim ainda não atenteu para o Evangelho e nem mesmo atina para a verdade de Deus. Não tem compromisso algum com os desejos egoístas, mas atenta à pureza e à verdadeira motivação do coração. Ou seja, ele só atenta para as coisas do mundo, só pensa nas coisas do mundo, só pensa nos prazeres. Ele está impregnado no mundo, está na igreja cantando, dando glória, aleluia, mas o coração dele está no mundo, pregnado do mundo, pregnado nas coisas do mundo, pregnado na fama, na posição, no egoísmo, na maldade, na perversidade, em tudo que é ruim. Está na igreja, às vezes até um obreiro, mas o coração está no mundo, está distante de Deus. E ele precisa se chegar a Deus para ser curado. Ele precisa chegar a Deus para ser transformado. Precisa conhecer o que é um cristianismo. Aí Tiago tenta mostrar para aqueles irmãos que estão corrompidos, aqueles irmãos que estão no mundo, trazendo os costumes do mundo para a igreja. Aí Tiago chega lá, mostrando para eles que eles precisam de chegar a Deus, eles precisam do médico, de ser curado por Cristo, eles precisam saber pedir a Deus, que eles estão pedindo mal e Deus não está dando a ele, porque eles estão pedindo mal, estavam pedindo para os próprios deleites. E Tiago tenta mostrar para aqueles irmãos que eles precisam urgentemente se chegar a Deus, que aos olhos dele eles pensam que estão perto de Deus, mas na verdade estão distantes de Deus. Eles estão distantes de Deus. Glória a Deus. A lição está uma bênção para a minha vida e a sua vida. Essa lição de Tiago é um aprendizado que nós vamos ter para a nossa melhoria, para nós aprender mais com esse irmão de Jesus, servo de Deus, que tinha muito para nos ensinar. Ele aprendeu do lado de Jesus muitas coisas boas. E essas coisas boas ele está passando para nós. Eu fico aqui no segundo subponto da lição, no primeiro ponto da lição e o segundo subponto. E eu peço a você que está me assistindo, para que você passe tudo isso que nós aprendemos aqui com Deus, aprendemos aqui com o Espírito Santo, nos direcionando os versículos, a sua palavra, utilizando de nós, de mim, para transmitir essa palavra, para transmitir esse estudo bíblico em classe, esse estudo da lição 10, que nós estudamos
o perigo da busca pela autorrepreensão humana. E eu peço a você que se dedique mais. Se dedique mais na palavra de Deus. Busque mais a palavra de Deus para que você passe um ensino e Deus se agrade de você. Ensine seus alunos com amor. Ensine os alunos como você queria que alguém lhe ensinasse. Como Jesus estivesse lhe ensinando. Ensine com amor. Que Deus vai te abençoar grandiosamente. E eu fico aqui nessa lição que nós lemos. E a próxima lição que nós vamos estudar é a lição número 11. Que diz: o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Uma lição, um estudo muito bom. Nós vamos entender o julgamento e a sabedoria que pertence a Deus, o juízo, que fica na próxima aula para nós aprendemos com o Espírito Santo, aprendemos com Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos assistindo. A você que é crente, que não é crente, a você que é aluno, você que é professor, a todos vocês que estão assistindo. Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós, na minha, na sua. E Deus quer usar você tremendamente. Deus quer te utilizar tremendamente. Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida. Agora depende de mim e de você a se dedicar a Deus, a buscar o ensinamento, a se esforçar. E Deus vai te honrar pelo teu esforço, pelo teu sacrifício. Deus vai te abençoar poderosamente quando você faz com amor, com dedicação. Eu gostaria de orar por você. Senhor, meu Deus, abençoa, meu Deus, todos os que ouviram a Tua palavra. Senhor, ajuda a todos esses que ouviram a Tua palavra para que pratiquem a Tua palavra, Senhor. Ele precisa de Tua ajuda, Jesus. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Senhor, ajuda a todos o professor que vai ensinar a sua palavra na sala de aula, meu Deus. Senhor, a palavra é Tua, Senhor. A palavra é do Senhor, meu Deus. A palavra é do Senhor, Jesus. E o Senhor dá, meu Deus, a quem o Senhor quer. E eu te peço, meu Deus, nesta hora, Senhor, abra a mente, Senhor, dos Teus professores, dos Teus servos, que vão ensinar a Tua palavra, meu Deus. Em domingo pela manhã na escola dominical, ajuda cada um deles, meu Deus, abra a mente, dá sabedoria e entendimento e usa pela Tua graça e Tua misericórdia, meu Deus. E ao Senhor, os que ouviram a Tua palavra. Senhor, ajuda, meu Deus, a cada um que ouviu a Tua palavra, para que ele venha, meu Deus, praticar a Tua palavra, andar nos Teus caminhos, te aproximar perto de Ti. Ajuda cada um deles, meu Deus. É o que eu te peço, no Teu nome santo, no Teu nome que vem para todo sempre. Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.